No ano de 2014 surgiu o projeto Terça da Serra, desenvolvido pela doutora Joyce Duarte, para melhor atender e ter o melhor cuidado com os nossos idosos. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente é a Priscila. Priscila, o que é o Terça da Serra? Terça da Serra é um residencial de alto padrão. A gente abrange todos os grupos de dependência, grau 1, grau 2, grau 3, o grau paliativo também. E a gente tem uma equipe extremamente capacitada e multiprofissional para atendê-los. A nossa missão, na verdade, Bárbara, é deixar com que o idoso se sinta em casa quando ele é institucionalizado. Porque ainda tem aquele padrão que a família ainda se cobra muito na parte de institucionalizar o idoso. O idoso lúcido, mas que teve uma sequela de AVC, também se sente um pouco prejudicado em ir para uma instituição. E o Terça da Serra tem essa missão exatamente o contrário disso. Fazer com que o idoso se sinta em casa, porém assistido por uma equipe que é capacitada para cuidá-lo. E é uma equipe multidisciplinar que vocês têm no Terça da Serra. Isso, a nossa equipe ela é multidisciplinar, a gente tem médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, equipes de técnicos, auxiliares e cuidadores 24 horas, né? E toda uma estrutura de monitoramento também que é composta por pessoais da enfermagem. E lá vocês têm tecnologia também de primeira, né? Sim, a nossa tecnologia é criada pelo Terça Technology, né, que é uma empresa diretamente ligada ao Grupo Terça da Serra, idealizado também pela doutora Joyce. Fica lá em Campinas, na nossa matriz, e ele dá toda uma estrutura de monitoramento, desde câmeras até os relógios que monitoram sistema de frequência cardíaca, temperatura, qualidade de sono, risco de queda, movimento brusco, tem. É totalmente interligado, uma unidade no centro de monitoramento. Então é bem amplo esse treinamento que vocês têm para desenvolver com esses idosos. Sim, a gente capacita frequentemente, né, a equipe. Todos os profissionais são capacitados, desde o médico até o cuidador de idoso, para que ele sempre esteja nos padrões Terça da Serra para prestar aquele atendimento. E quantos idosos têm a capacidade, cada casa do Terça da Serra? A gente tem casas de repouso hoje que tem uma capacidade de 30, 40 idosos, né? E a nossa unidade de São José do Rio Preto, ela tem um acolhimento de 19 idosos. E cada um tem seu próprio quarto? Como que funciona essa logística? Bárbara, a logística nossa ela é composta por quartos coletivos, triplo e duplo, e quartos individuais. Então a gente tem quarto individual com banheiro de acesso dentro, quarto individual com banheiro coletivo, quarto coletivo com banheiro de acesso para aqueles hóspedes determinados. Tem toda uma estrutura para que de fato o hóspede se sinta melhor. Claro. Às vezes o familiar ele acha que o hóspede vai se sentir melhor num quarto individual, por ser mais reservado. Mas quando chega lá, a gente fecha o contrato, o hóspede prefere ficar num quarto coletivo, porque ele acaba socializando e fazendo amizades que o familiar às vezes nem imagina que acontece lá dentro. Vamos falar um pouquinho dos serviços que vocês oferecem lá. Tem o hóspede, pode ficar temporário, pode ficar permanente e tem o day use também, Priscila? Sim, hoje, por conta da pandemia, a gente só está conseguindo fazer o contrato permanente. Só permanente, por enquanto? Isso. O hóspede ele não pode sair do Terça, a não ser que seja para um quadro emergencial, uma remoção para dentro de um âmbito hospitalar. Mas fora a pandemia a gente tem todos os tipos de contrato, permanente, day use e aquele hóspede que vai para passar o final de semana, volta para casa e ele mesmo assim atende todas as atividades que o Terça oferece. A família ela pode visitar a qualquer momento esse hóspede? Sim, o nosso quadro, né, de visitas ele não tem horário estipulado. Tá? Fora do período pandêmico e a gente não tem também aquela quantidade limitada por visitas. Então o familiar ele pode ir com a família toda num sábado, passar o café da tarde lá com a gente, ou jantar, ou tirar o hóspede de lá e levar para jantar em casa, né? Se não fosse essa pandemia, a gente conseguiria manter essa socialização com o familiar sem problemas. Priscila, as pessoas sempre se perguntam, eu posso levar o meu idoso, a minha avó, a minha mãe para a Terça da Serra? O que a pessoa tem que ter para estar lá ou o que ela não pode ter para estar lá? A gente sempre, por conta, né, do RDC que a gente segue, né, da vigilância sanitária, então o idoso, para ser institucionalizado, ele precisa ser acima de 60 anos, independente do grau dele de dependência. Então, é um idoso de 60 anos lúcido, mas que quer ter uma comodidade melhor e uma qualidade de vida, pode ser institucionalizado, tá? Inclusive, ele pode assinar o contrato se ele tem um grau de lucidez. Idosos de 50 anos até 60, a gente consegue fazer o acolhimento desde que esse idoso seja interditado.
Ah, sim. Tá? Porque daí já é um grau de dependência um pouquinho mais elevado. E lá vocês têm música, vocês têm fisioterapia, tem várias atividades para o idoso se sentir em casa mesmo. Sim, a gente tem fisioterapia 3 vezes na semana, a musicoterapia 1 vez na semana, psicólogo 1 vez na semana, terapia ocupacional 2 vezes na semana. E além de tudo isso, a gente ainda consegue oferecer um protocolo da franquia para atividades diárias. Então, as meninas da enfermagem, a gente segue todo um protocolo de atividades, bingo, carteado, dominó, para que a gente consiga estimular a cognição, memória, né, e concentração também desse idoso. Quantas franquias vocês já têm hoje da Terça da Serra? São 70 unidades no Brasil. Nossa. Vamos passar o contato então do Terça da Serra mais próximo para as pessoas que queiram colocar o seu idoso lá. O Terça da Serra aqui de Rio Preto, ele fica na rua São Pedro, 219, e o telefone fixo é 17 3305 9102. Obrigada, Priscila. Imagina. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você. E descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! O programa Bárbara Caré está mais uma vez aqui no Boticário do Rio Preto Shopping, onde todo mês esse grupo maravilhoso lança produtos novos e com certeza nós vamos mostrar para você. Então, nós estamos com o lançamento na linha do Malbec, que é a linha mais queridinha, né, dos homens. E o lançamento é o Malbec Flame, é uma fragrância bem impactante. Ela é para aqueles homens que sabem que o seu poder está na autoconfiança. E é para aquele homem também que não quer mais ter aquela masculinidade tóxica. Ele quer viver a sua essência. Nós estamos com mais de 250 itens de promoção na loja. E não podia deixar de estar em promoção a linha Bot Collection, que são os ícones do Boticário. Tati, Anne, Aquafresca. Então essa linha todinha com desconto também. Não tem quem não goste de uma pele hidratada, com perfumação prolongada, né? Então, para isso, nós temos os cremes acetinados, que estão com 15% de desconto. A hidratação é até de 48 horas, deixando a pele macia, sedosa e perfumada. Na linha Make Be também tem promoções com itens selecionados de até 30% e a gente está com um super lançamento. Gente, nesse cenário que nós estamos usando muita máscara no rosto, a gente lançou uma máscara para os cílios, para realçar o olhar. É a máscara Scandilation. Ela tem vitamina E e micropartículas que vai deixar os cílios mais black, vai dar 38 vezes mais volume nos cílios. E ela hidrata, protege, define e alonga os cílios. Bom, nesse momento de muito cuidado, né? O Boticário, nós temos a linha Nativa Spa, que é uma linha maravilhosa para o banho. A gente está tendo mais tempo de se cuidar, de passar um hidratante. E aí, com esse cenário, o Boticário colocou a linha toda com 20% de desconto. E a gente tem também a linha Matcha, que é uma linha detox. Ela é para cabelo e para o corpo e é uma linha purificante com ação antioxidante para deixar os cabelos e o corpo revitalizados e protegidos das impurezas do dia a dia. Gente, eu não podia deixar de falar para vocês que o Boticário lançou máscaras, inclusive essa que eu estou usando, tá? É do Bote. É uma máscara dupla face. Ela é reaproveitável, super prática, confortável.
ela tem ajuste, então adere a vários tipos de rosto, né? Então, assim, onde tem amor, tem cuidado. O Boticário sempre pensando em vocês. E o programa Bárbara Caram só vai para os comerciais. Olá, meu nome é Bárbara Caram, fundadora do grupo Armazém do Esporte. E o que eu vou mostrar agora para você é a sua chance de mudar de vida. Você também tem a sensação de trabalhar duro e ainda assim não ter tempo nem dinheiro para tirar os planos do papel? E se eu te disser que você pode ter uma renda extra investindo muito pouco, trabalhando onde e quando você quiser? Não precisa ponto comercial, não tem taxa mensal, não tem multa contratual e nem complicação alguma. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você que precisa de retorno rápido com pouco investimento. São mais de 100 mil produtos licenciados dos maiores clubes de futebol do Brasil e de esportes como basquetebol, NFL, MMA, corrida, voleibol, entre outros. A maioria dos produtos custam entre R$ 10 e R$ 49, com margem de lucro incrível. Não está acreditando? Eu vou te provar. Você compra essa caneca em gel do São Paulo por apenas R$ 16,15. E sabe por quanto você pode vender? Por R$ 39,90. Quer mais um exemplo? Essa incrível caneca de vidro com abridor do Palmeiras, você só paga R$ 19,73 e você pode vender por R$ 46. É venda certa e dinheiro no bolso. E não para por aí, você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis. Faça como milhares de pessoas e venda seus produtos pelas redes sociais, marketplace, lojas virtuais, comércios locais e conquiste mais consumidores com suas vendas. Agora você deve estar se perguntando, quanto que eu vou precisar investir? E essa é a melhor parte. Nós preparamos uma condição imperdível para você. A taxa única de adesão, que era de R$ 1.200, agora é de apenas R$ 499,90. É isso mesmo, um único pagamento de R$ 499,90 e você já faz parte do time Armazém do Esporte. E tem mais, o pedido mínimo, que também era de R$ 1.200, baixou para R$ 500. E para você que entende pouco de esporte, mas sabe muito de negócio, nós temos linhas exclusivas de souvenir que não são ligados ao esporte. Assim, você tem muito mais opções e não perde nenhuma venda sequer. São objetos de uso pessoal, presentes para todas as datas comemorativas, artigos infantis, decoração e muito mais. Com uma escalação dessas, fica fácil agradar até os torcedores mais exigentes. Monte seu time, junte a sua torcida e comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você. E descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! Nos últimos meses, a bichectomia tem ganhado grande destaque nacional e internacional quando grandes artistas se submeteram a tal procedimento.
Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a cirurgia dentista, a doutora Nayara Moraes. Doutora, o que é a bichectomia? O que coincide essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia super simples, da qual a gente remove uma parte parcial da bola de bichar, ou seja, não é ela inteira, somente da região da bochechinha. Fazemos uma incisão intraoral, no qual o paciente é anestesiado antes, e aí a gente faz a remoção. Logo após o paciente tira o dia de descanso, no dia seguinte ele já pode ter as atividades normais. Então, com isso, a gente começa a ter a remodelação da maçã do rosto, da mandíbula e ter o rosto muito mais desenhado. Quanto tempo demora esse procedimento, De doutora? 20 a 30 minutos no máximo. Nossa, é rapidinho. Muito rápido. E o paciente, ele sente muita dor quando está fazendo o procedimento? Não, inclusive eu prescrevo medicamento de dor, mas é muito raro o paciente que chega a tomar, tá? É muito difícil mesmo. E para quem que ele é indicado? Muitas pessoas hoje em dia estão procurando esse procedimento por conta de blogueira, influencer está fazendo, mas quem que é a pessoa indicada para fazer a bichectomia? O paciente indicado é aquele paciente que tem o rosto ovalado e redondo. Agora, aquele paciente que tem a maçã do rosto mais proeminente ou o rosto mais quadrado ou muito magro, a gente não recomenda. Então, por isso, precisa da avaliação presencial. E as pessoas que falam que depois que faz a bichectomia, quando envelhecer, vai ficar com o rosto muito chupado? Não interfere, porque a gordurinha da bola de bichar não faz parte do processo de envelhecimento. Então, é outros tecidos adiposos que fazem esse processo do envelhecimento acontecer, a falta deles, e não ela em si. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem correlação, tá? E quanto tempo depois de feito a cirurgia de bichectomia a pessoa consegue ter uma melhora já no rosto dela? Ó, alguns pacientes conseguem com 7 dias, mas a grande maioria eu gosto de prescrever 15 dias e o resultado final até 6 meses. Então todo esse período vai remodelando todo o tecido e a reestruturação da face do paciente. E como que é esse pós-operatório? O pós é super tranquilo, o paciente somente no dia tira o dia de descanso, no dia seguinte já pode trabalhar as atividades normais, com exceção de exercício físico e algumas alimentações, que tem que ter uma restrição aí. Do resto, tira o ponto, vida normal. E todo mundo que faz a cirurgia de bichectomia, mesmo a pessoa sendo magra, tendo o rostinho mais redondo, ela tem sempre muita gordura na bolinha de bichar? Todo mundo possui essa bolinha de bichar, né? No caso, ela só serve para quando a gente amamenta, quando a gente é uma criança. Logo depois não tem mais a necessidade dela de funcionalidade no corpo. Então ela fica ali estagnada. Então Sim. Todo mundo vai ter. A quantidade é variante de corpo para corpo. Varia entre 4 e 5 gramas cada paciente, tá? E aí a gente consegue ver a quantidade ideal na hora que retira. E a pessoa não fica inchada, né? Não, muito difícil. Eu gosto muito de usar uma mentoneira que contém esse excesso de retenção de líquido ali na região. Assim o paciente não fica com esse desconforto do inchaço do pós-operatório. Então ele fica praticamente normal. E logo depois começa a desinchar bem de uma forma natural e vai formando as estruturas ali, o desenho que toda mulher quer, né? Porque acho que isso que é o que mais incomoda as pessoas quando vão fazer alguma cirurgia na face. Isso, todo mundo tem o receio do inchaço, então por isso eu gosto de dar já para eles, depois da cirurgia, essa mentoneira. Então todos usam num período de 4 horas por dia. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom, todos os anos, nessa mesma época, a baixa umidade do ar e o tempo seco contribuem para os aparecimentos das doenças respiratórias. Quem vai falar melhor sobre isso é a pneumologista, a doutora Roberta Costa Palmeira. Doutora, o que esse tempo seco causa nas pessoas? Bom, nessa época do ano, né, o tempo seco, o clima seco, causa uma diminuição da umidade do ar, né? A gente sabe que a umidade do ar ideal é em torno de 40% a 70%, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E quando a gente tem quedas desses níveis, a primeira coisa que vai acontecer é a alteração da dispersão dos poluentes do ar, então aumenta a poluição. Consequentemente, você vai ter riscos, né, de doenças alérgicas, rinites, bronquites, né, as asmas, sinusites, e aumenta a proliferação de vírus, né, nessa época do ano. E aí as pessoas, né, as crianças, os idosos, os portadores de doenças crônicas são mais suscetíveis a essa alteração do clima, né, pela baixa umidade do ar. E quais são as doenças que elas ficam mais agravadas nesse período? Então, as doenças crônicas como rinite, asma, bronquite, as doenças pulmonares crônicas, né, são as doenças que mais sofrem, né, com essa queda da umidade do ar. Nós estamos em plena pandemia, as pessoas estão falando muito de Covid. Qual que é a diferença que as pessoas podem ter dos primeiros sintomas do Covid para as doenças crônicas?
de respiratórias? O Covid é uma infecção viral, uma infecção respiratória viral, né? Então ela vai ter manifestações respiratórias do tipo febre, sintomas de resfriado, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, evoluindo com tosse e, em casos mais graves, falta de ar, né? Então é importante saber que os quadros alérgicos não costumam ter febre, sim, tá? Já uma infecção respiratória, né, causada por um vírus, o paciente vai ter febre, né, que é um dos primeiros sintomas de um quadro infeccioso. E o que as pessoas deveriam evitar nesse período? Bom, nessa época do ano a gente recomenda, né, principalmente nas crianças, eu sou pneumopediatra, aumentar a hidratação, né, não só para as crianças, mas para as pessoas, para os adultos, esses pacientes de risco, né, que têm doenças crônicas, aumentar a lavagem do nariz, né, que resseca muito a mucosa do nariz nesse clima. Então, lavagem nasal, beber bastante líquido, tá? Bastante água, suco de fruta, ter uma alimentação saudável, à base de frutas, legumes, vegetais, que contém muita água na sua formulação, né? Manter a umidade da casa, né? Então a gente pode, se você não tem umidificador de ambiente, pode usar uma bacia com água, sim, toalha molhada, né? Não precisa ficar com o umidificador ligado por muitas horas, porque o excesso da umidade também é prejudicial. Você pode ter proliferação de mofo, né? Fungos, e aí quem tem problema respiratório já pode piorar. Então nesse caso a gente recomenda ficar de 2 a 3 horas um umidificador ligado para manter uma umidade adequada do ar. E, importante, ventilar a casa, arejar a casa. E nesse momento que a gente está vivendo, assim, isolamento, né? O isolamento social, distanciamento, porque a gente falou que os vírus se disseminam, se proliferam muito nesse clima, né? Então, para a gente diminuir a chance de contaminação. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você. E descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! A puberdade precoce é um problema que atinge milhares de crianças ao redor do mundo. Quem vai falar melhor sobre o assunto é a endocrinologista, doutora Priscila Matos. Doutora, vamos falar um pouquinho do que é a puberdade precoce que atinge tantas crianças. O diagnóstico de puberdade precoce a gente faz quando a criança, a menina, começa a ter pelinho, cheirinho, mama ou alterar o humor a partir dos 8 anos de idade. O menino, quando ele começa a alterar humor, aumentar pelinhos, aumentar testículo, a partir dos 9 anos de idade. Então, quando alteram os caracteres sexuais, tanto femininos quanto masculinos, a partir dessas idades, a gente classifica como uma puberdade precoce, porque ainda não era a hora de aparecer esses caracteres. Qual que seria a idade ideal para que essa menina e esse menino se desenvolva? Para começar a se desenvolver, a partir dos 8 anos já é normal na menina, sim, e a partir dos 9 anos já é normal no menino. Antes disso, o diagnóstico é de puberdade precoce. Quais são as causas da puberdade precoce nessas crianças? Olha, existem diversas causas de puberdade precoce. Existe a hiperplasia adrenal, que é uma alteração de adrenal, que é uma alteração hormonal que acontece e que começa a desenvolver os hormônios. Então ela começa a ter caracteres sexuais. Sim. Existe também o ovário policístico, que é uma causa de puberdade precoce. O hipotireoidismo pode ser uma causa de puberdade precoce. Existe também a puberdade precoce central, que é uma alteração hipofisária que faz com que produza os hormônios e isso estimule o ovário ou o testículo a produzir os hormônios sexuais. Sim. Então existem várias causas de puberdade precoce. E cada tipo de causa é um tipo de tratamento.
Então a gente precisa investigar. Começou a aparecer esses caracteres antes da hora, a indicação é a gente investigar para descobrir a causa, para ir programar o tratamento. E quais são as consequências dessa puberdade precoce lá no futuro para essas crianças? Sim, primeiro, acho que um fato importante é a alteração até emocional. Claro. Porque não está no momento dela. É uma criança já se desenvolvendo, já como adolescente, adulto. Então, né? emocionalmente já é um baque, tanto para a criança quanto para os pais. Claro. Não é fácil. Que mais? A alteração de altura. O fato, por exemplo, da criança, uma menina, por exemplo, menstruar antes da hora, vai fazer com que ela pare de crescer antes da hora e ela perde altura. Então, a menina, o que ela faz? Ela dá um estirão de crescimento antes das amigas e depois ela para de crescer. Não cresce mais. Isso, e consequentemente ela perde altura. Esses são um dos fatores. Esses são as repercussões para o futuro de uma puberdade precoce. E quais são os tratamentos que essa criança tem que começar logo que ela tem esse diagnóstico de puberdade precoce? Então, assim, a primeira orientação para os pais é quando aparecem esses sintomas. Antes dessas 2 idades que eu falei, é eles procurarem um endócrino. Para quê? Para investigar. Aí a gente vai fazer os hormônios, vai fazer raio-x de idade óssea, ultrassom, para fazer o diagnóstico da causa da puberdade precoce. Sim. Dependendo da causa, vai ser um tipo de tratamento. Então, por exemplo, se a paciente tem uma hiperplasia adrenal, a gente vai tratar a hiperplasia adrenal. Claro. Se for uma puberdade precoce central, existem medicações que são, por exemplo, o Lupron, que é o acetato de leuprorelina, que ele bloqueia a puberdade. Então, dependendo da causa, é um tipo de tratamento. Então, são vários tratamentos para diversas causas também da puberdade. Exatamente. Obrigada, doutora. De nada. Se for empresa, eu quero um brinde personalizado da minha empresa, eu quero colocar o logo da minha empresa, a gente faz também. Hoje aqui estão os meus amigos, os homenageados, e a festa promete, né?